nossas vidas e que tudo que nós formos aprender hoje seja para a glória do teu nome. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar aí, gente. Nós estamos então na lição 10 e eu queria que vocês abrissem lá no item 3 da lição 10, por favor. Item 3 da lição 10. E o Nani, por favor, abra, Nani, em Efésios 4, do 25 ao 32, que é a base a base bíblica que nós vamos estudar hoje. Que é o Efésios 4, do 25 ao 32. Então, nós vamos pegar aqui na Bíblia, que é aquela nova Almeida e atualizada. Beleza, Nani? Deixa eu pegar aqui na tradução. Então, Efésios, capítulo de número 4, versículo 25 em diante. Então, o primeiro tema que a gente vai falar hoje é sobre entristecer, que é os pecados contra o Espírito Santo, tá? Qual que é a diferença de pecado contra o Espírito Santo e blasfêmia contra o Espírito Santo? Quem gostaria de falar aí? Alguém quer falar? Qual que é a diferença desses dois pecados? Blasfêmia contra o Espírito e pecado contra o Espírito. Ninguém quer falar, gente? Tá todo mundo quietinho hoje? Ninguém quer arriscar, meus irmãos? Meu Deus, me ajudem aí. Então ninguém vai falar, então eu vou ter que falar. Acho que o Dani, você está espelhando a tela do celular, acho que na videochamada aqui nossa. É só tirar aí. Quer falar, Gerson? Alguém quer falar? Pastor. Acho que a Nilce tem que abaixar o celular dela, eu acho, que é da microfonia quando fica dois juntos. Vê se deu. Aí, pode falar. Eu acredito que o pecado contra o Espírito Santo, a pessoa ainda pode ser salva, né? Agora, já a blasfêmia já é um pecado para a morte, né? Não tem salvação. Isso, legal. Então, a gente tem que entender bem isso aí. Se eu peco contra o Espírito, no sentido assim, de entristecer ele, né, de fazer coisas que desagradam a ele, a gente vai ter o perdão. Agora, a blasfêmia contra o Espírito, aí já é algo mais difícil da gente... mais difícil não, né? Não tem salvação. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a gente falou semana passada? É atribuir ao diabo obras que o Espírito Santo de Deus faz na vida das pessoas e no mundo. Tá? Então, uma coisa é o blasfemar contra o Espírito, é falar que alguém foi curado de câncer, alguém recebeu um dom espiritual, e isso que aconteceu foi obra do diabo e não de Deus. Lembra do texto que a gente estudou na semana passada, que era o de Mateus? Deixa eu ver, pegar aqui, que eu sei certinho. Mateus 12, 24, que ele falava que os fariseus e os escribas atribuíram as obras de Cristo, dizendo que foi Satanás que fez aquilo. Ele fez tudo o que ele fez através do poder de Satanás. Então, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É você atribuir uma obra de Deus ao diabo. Deu para entender isso, gente? Isso não pode ficar dúvida. Agora, a questão de entristecer o espírito, de pecar, né? Desagradar ele, é um pecado que ainda tem perdão, tá bom? Valeu, Gerson. Então vamos lá. Nós vamos ler o texto, que eu acho que é interessante a gente ler. O texto que está lá em Efésios 4,
do 25 ao 32. Eu vou ler só para facilitar, tá? Diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca, não saia da vossa boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Então, ocorre aqui no texto uma palavra que salta aos nossos olhos, que é no versículo 30, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Percebe que blasfêmia é uma coisa e entristecer o Espírito é outra, totalmente diferente, tá? E nós vamos falar, então, nesse primeiro item, de entristecer o Espírito Santo. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Aí eu quero ouvir de vocês aí. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Pecando, né? Fazendo as coisas que Deus fala pra gente não fazer. Isso, mas de acordo com o texto, Manuzinho. De acordo com o texto que a gente leu, como que a gente entristece o Espírito Santo? É só ler o texto. Eu quero incentivar vocês a lerem o texto, para fazer Posso a falar aqui, pastor? interpretação. Pode. Para a gente não se irar. Na Bíblia você está falando? Não, mas pode falar, de acordo com o texto que eu li. Pode falar, Pedro. Para a gente não se irar, o sol não se pôr sobre. Não dá lugar ao diabo, não roubar, não é? Isso. Deixar de acudir ao necessitado, Sim. não ficar falando palavra torpe, falar palavras para edificar. Aqui fala para transmitir graça, então quando você não transmite graça, você está entristecendo. Quando você fica só falando coisas ruins, isso ajuda a murmurar, né? Entristece. Sim. E fugir, né? De impulso violento, que é cólera aqui. Uhum. Pode ser verbal ou física também, então quando a gente age violentamente, verbalmente, fisicamente, a gente entristece. Quando a gente é amargo, Isso mesmo. a gente fica gritando muito, mas em relação à briga, né? Aqui fala blasfêmia também. E malícia, né? Querer, acho que, ter vantagem em tudo, ter uma malícia, assim, falar uma coisa já pensando que é ruim, né? Enfim, Legal. é para ser bom com os outros, para ser compassivo. Então, se a gente não tem compaixão, se a gente não tem paciência com as pessoas, se a gente não perdoar as pessoas, a gente entristece uns aos outros, porque fala pra gente perdoar, e porque Jesus também nos perdoou, né? Então, para você não entristecer o Espírito Santo, basicamente é ser imitador de Cristo. E aí você não vai entristecê-lo. Legal. E Isso aí. andar em amor, né? Então, se a gente anda em ódio, anda sem amor, também entristece. Isso aí. Basicamente é isso que fala, né, em Efésios. Isso. Então, de acordo com o texto, é isso aí que o Pedro falou. Eu queria reforçar algumas coisas aqui importantes no texto, porque às vezes a gente não está, assim, não está blasfemando contra o Espírito, que é um pecado mortal, mas a gente está entristecendo a ele, né? E a gente sabe o que é entristecer alguém, não sabe?
Quando a gente faz alguma maldade contra alguém, ou o pai, a mãe, esposa, marido, o filho faz contra o pai, a gente sabe o que entristece ao outro. Deus, através do Espírito Santo, ele também se entristece. Porque ele é uma pessoa, lembra? Ele é a terceira pessoa da Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, de acordo com o texto de Efésios, existem maneiras que eu entristeço o Espírito Santo. E o Pedro falou de algumas aqui, mas eu queria reforçar o versículo de número 31 e o 32, né? Além de tudo que ele falou que tá certo, eu quero reforçar o 31 e 32, que ele fala assim, que não haja no meio de vocês qualquer amargura. O que é amargura? O que é amargura? Rancor por situações, Isso, o que mais? ficar amargando. Isso, uma pessoa amargurada é alguém que talvez está pensando algo, né, contra outra pessoa, provavelmente, e ela fica nutrindo um sentimento ruim dentro do coração dela. E automaticamente ela se torna uma pessoa amarga, né? Descontente, infeliz. E essa pessoa amarga, ela acaba contaminando as outras pessoas que estão à volta dela. Deu para entender isso? Então, que não haja no nosso meio amargura. Se a gente tem alguma coisa contra outro, vai lá e resolve, para que aquela amargura não brote e traga coisas piores para você e para as pessoas que vivem ao seu redor. Depois ele fala também que não haja no nosso meio indignação, né? Pessoas indignadas, que não concordam com tudo que a gente faz e que ficam fermentando, que ficam prejudicando o bom andamento, não só da igreja, mas também da família, no trabalho. Que Deus arranque, né, isso de nós, né, essa questão da indignação. Ele fala também da ira, né? A ira, ela pode se tornar um pecado. Né? Paulo aqui, ele fala no versículo 26, né? Que a gente pode ficar irado, mas a gente não pode pecar. Jesus, ele ficou irado quando ele expulsou os cambistas do templo. Vocês concordam comigo que ele ficou irado? Mas ele não pecou, né? Ele colocou as coisas em ordem, dizendo, ó, não façam da casa do meu pai um covil de salteadores, né? Eles estavam fazendo comércio, vendendo animais, dizendo que eram os perfeitos para sacrifício, e Deus rejeitou isso aí. E Cristo, ele pegou um chicote ali e começou a destruir, a bater no sentido das mesas que eles estavam vendendo. Ele ficou irado, mas ele não pecou, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a ira, porque a ira, quando ela foge do nosso controle, a gente está pecando e entristecendo o Espírito Santo, né? Então, vou dar um exemplo disso, né? Na discussão de casais, quem é casado, a gente tem que tomar cuidado com a ira, né? A ira pode provocar, que nem o Pedro falou, né? A violência verbal e em alguns pontos, ela gera até violência física. Então, dependendo do descontrole que a gente tem emocional, né? Da ira que a gente abriga dentro do nosso coração, pode transformar numa briga verbal ou chega até na questão de bater mesmo, de machucar um ao outro. E a gente sabe, irmãos, que crimes acontecem pelas pessoas ficarem iradas, né? A gente vê nos noticiários, né? A gente não precisa nem ser especialista nisso, né? Uma mulher que mata o marido que mata a mulher, um filho que mata a mãe, às vezes é numa discussão, irmão que mata irmão, né? Lembra de Caim que matou Abel? Por que ele matou Abel? Que ele ficou o quê? Irado, né? Deus aceitou o sacrifício do irmão dele, não aceitou o dele, né? Pode ter gerado ali os ciúmes primeiro, depois a ira, e ele não... Bom dia, Miguel, Guilherme, Samuel, bom dia. Estão no caminhãozinho com o pai lá. Então ele não controlou a ira e acabou matando seu próprio irmão, né? Então crimes podem acontecer pelo descontrole, né? A gente fica irado e acaba não controlando. Então a gente pode irar, mas a gente não pode perder o controle da situação, tá bom? Às vezes briga no trânsito, a gente vê há uns anos atrás em Ribeirão mostrou um vídeo, né, da Zona Sul,
de um cara com caminhonete que ele ficou tão irado que ele jogava a caminhonete em cima do carro do outro. Não sei se vocês acompanharam o noticiário. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Deixa a ira passar, calma o seu coração, muda o pensamento para que coisas piores não aconteçam, tá? Depois Paulo fala também, vamos lá para baixo, no 31, ele fala também da gritaria, né? A gritaria está acompanhado muitas vezes a ira. A pessoa perde o controle emocional e ela acaba gritando, né? Se excedendo no volume da voz. Então, quando a gente, numa discussão, está gritando, a gente está entristecendo o Espírito Santo. Pense nisso, viu, gente? Isso pode acontecer em qualquer casa, em qualquer família. No trabalho, no trânsito. Então, a gente entristece o Espírito Santo quando a gente grita. A blasfêmia, né? Blasfemar contra o próximo, blasfemar contra pai e mãe, contra marido, mulher, filhos, né? Fica reclamando toda hora. E a questão da blasfêmia também é contar uma coisa que não aconteceu, é uma mentira, não é isso? Né? Então, às vezes a gente vai falar de alguém e a gente está blasfemando desse alguém, porque a gente não conhece, às vezes, a vida da pessoa. E a gente está falando, inventando, e às vezes você não conhece o outro, né? Então, que a gente possa tomar cuidado com isso também, né? Quando a gente for falar de alguém, cuidado, porque você pode estar entristecendo o Espírito Santo por estar falando coisas que não são verdadeiras da pessoa. Quem conhece as pessoas, primeiramente é Deus, né? E que nem eu e a Ana, no nosso caso aqui, marido e mulher. A Ana me conhece. Ela sabe das minhas qualidades, ela conhece os meus defeitos, né? Mas eu não tenho intimidade com todos vocês para saber como vocês são. Então, quando a gente for falar de alguém, cuidado para que você não blasfeme, para que você não conte mentira, né? Dessa pessoa que talvez você não conhece. E ele fala também de bem como qualquer maldade, né? Ou na tradução de alguns tá malícia, né? Então, cuidado com a malícia, cuidado, né, em querer ter vantagem em tudo que você faz, né? Ou só fazer as coisas por maldade, né? Prejudicar outros, em negociações, em falas, em acordos e assim por diante. E no 32 ele fala, pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Eu deixei esse aqui para o final, né, para a gente tratar um pouquinho mais, porque o perdão, irmãos, ele é a base do cristianismo, igual o amor. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente gastar um minutinho aqui para falar disso. Peça a Deus hoje para que Ele sonde o seu coração, para que Ele traga dentro de você e na sua mente, talvez, a falta de perdão, né? A gente, às vezes, acha que, não, pastor, eu não tenho isso, eu perdoei aquela pessoa, mas não quero nem ver ela pintar de ouro na minha frente. Será que teve o perdão? Né? Eu quero, mas se tiver numa calçada, eu mudo para outra, porque eu não me bico com ele, né? A gente fala, o meu santo não bateu com o dele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que perdoar. Você pode não conviver na questão, assim, lado a lado, saindo, tendo uma amizade, mas você tem que ter o amor a essa pessoa, tá bom? Então, que hoje, né? Hoje a gente tem Santa Ceia, investigue o seu coração, né? Peça para que Deus sonde, para que Ele mostre se tem alguém que você precisa perdoar ou liberar perdão, né? Muitas vezes a gente fala, mas ele que errou contra mim, eu não vou até ele, né? Mas a Bíblia fala que a gente tem que pedir perdão, a gente tem que reconstruir, consertar aquilo que está errado ou que está nutrindo ódio no nosso coração e assim por diante, né? Isso pode acontecer na família, pode acontecer no trabalho, pode acontecer na vizinhança, pode acontecer dentro do casamento, pode acontecer no relacionamento de filhos para pais, de pais para filhos, sogro, sogra, e a gente pode falar de várias coisas aqui, né? Então, que Deus hoje, Ele possa mostrar essa verdade, né? Que a gente precisa perdoar, a gente precisa liberar perdão. E por quê? Pelo simples fato que Ele fala aí, que a gente tem que perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, se Deus perdoou
os nossos pecados, a gente não pode ficar também segurando as pessoas. A gente tem que liberar perdão para que a gente possa caminhar sem entristecer o Espírito Santo de Deus. Essa questão do perdão é tão importante que Jesus fala que se a gente tem uma oferta e vai levar essa oferta a Deus, mas a gente tem algo contra alguém que não foi consertado, ele fala, primeiro você conserte e depois você leva a oferta ao Senhor. Então, Deus não aceita a nossa oferta quando a gente está com falta de perdão no nosso coração. Tá bom, gente? Então, esse tema ele é muito importante. A gente precisa dar atenção a ele. A falta de perdão entristece o Espírito Santo e afasta, né, a nossa vida da presença de Deus, tá bom? Essa primeira parte aí do entristecer ao Espírito Santo, todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Então vamos para o próximo tema aí. Agora vamos falar sobre apagar o Espírito Santo. Nós vamos lá para o texto de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Aparece a palavra aí, na Bíblia, né? Ele diz assim, ó, não apaguem o Espírito, né, ou o Espírito Santo. E aí a gente quer entender como que eu apago, né, o Espírito Santo de Deus na minha vida. Talvez a melhor expressão aí, né, que está na apostila, diz assim, ó, o verbo grego para apagar ocorre 6 vezes no Novo Testamento. E com exceção desse texto de Tessalonicenses, todos os outros estão ligados a apagar fogo, tá? Então, esse tema aí, apagar, né, ele está relacionado 6 vezes a apagar o fogo. Mas nesse texto de 1 Tessalonicenses, ele tem uma conotação diferente. A gente vai estudar aqui, tá? Então lá, novamente a pergunta, como podemos apagar o Espírito Santo? O princípio da interpretação e da aplicação precisa entrar em cena aqui também. O contexto de Tessalonicenses sugere uma interpretação ligada a dons espirituais, dos quais a profecia é um deles. Então, se a gente lê o texto aqui para baixo, ele diz assim, ó, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Então, nesse texto específico, o apagar do Espírito Santo está ligado aos dons espirituais, tá? Então, nós temos dons espirituais das nossas vidas, e se a gente não tiver uma comunhão com Deus ou não manter a chama acesa, nós estamos apagando o Espírito Santo de Deus das nossas vidas. Deu para entender isso? Então, vamos lá. Esse Howard Marshall, ele diz assim, ele traz a interpretação. Significa que uma igreja precisa tomar cuidado para não ser hostil ou indiferente a certos dons, o que implicaria apagar ou abafar a ação do Espírito Santo. Aqui é legal, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado, né, na igreja e na nossa vida? Que a gente pode estar correndo risco de, num culto, numa vigília de oração, num momento de louvor, a gente pode bloquear, presta atenção nisso, bloquear a ação do Espírito Santo e automaticamente a gente acaba rejeitando alguns dons que o Espírito Santo quer derramar sobre as nossas vidas. No caso desse texto aqui, é a profecia. E eu quero perguntar a vocês acreditam que no ano que a gente está aqui, 2022, Deus ainda usa pessoas para trazer profecias para nós? O que vocês acham? Alguém abre aí o microfone e fala. Vamos lá. O que vocês acham? Falem aí, gente, por favor, me ajudem. Acho que sim. Ai, desculpe. Acha que sim, Silvia? Eu acho que sim. Legal. O duro, realmente,
é esse discernimento, né? A gente tem que pedir muito para o Espírito Santo iluminar, porque eu acredito que tenha muitas profecias, tem pessoas que são usadas. Agora, a gente tem que pedir para Deus discernimento para saber qual realmente é a Isso. mensagem de Deus. Legal. O versículo 21 fala exatamente o que você está falando. Ele fala: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Então, veio uma profecia, legal, examine. Tem base bíblica? Tem base, né, naquilo que você tem de experiência com o Senhor? Então, é Deus que está falando mesmo ou é a voz do coração da pessoa? Tá? Quem quer falar aí? Alguém abriu o microfone também? Oi, pastor, sou eu, Simone. Ô, Si, bom dia. Bom dia. Eu ia dizer que eu acredito que é possível uma profecia para alguém especial, um momento especial, quando for extremamente necessário, né? Mas quanto ao mais, eu acho que já se cumpriu, né, na pessoa de Cristo Jesus. Legal, é isso aí mesmo, Com Si. relação à vida eterna, na salvação. Sim. Tem coisas que já estão reveladas, né? Isso que você está querendo dizer, né, também. Isso, Legal. exato. E não deixa de ser uma profecia, mas já está revelado na palavra, É. Agora, entendeu? algo específico para alguém, assim, eu acredito que não. Porque eu falo por mim mesmo, no início da vida cristã, eu até pensava profecia, algo como o gentil procura, né? Às vezes vai ler o horóscopo, é, enfim, a pessoa quer uma palavra específica para a sua vida, porque é muito fácil receber, né, de fora, aquilo que com nossas forças a gente deveria buscar e alcançar, né? É verdade. Então, eu penso que Deus, quando há necessidade, ele pode sim, né, permitir enviar, né, na verdade, a profecia Legal. para a pessoa, né, Isso aí. E a gente. especificamente para ela e aquela situação. Isso, é isso aí. Eu já tive algumas profecias na minha vida que se cumpriu, né? A Hum, Ana também, minha esposa, posso falar que ela também já teve profecias na vida dela que se cumpriu. hum, Então, a gente tem que examinar, né? Eu penso assim, que quando a gente recebe uma profecia, a gente tem que aguardar o tempo, né? A gente às vezes quer que acontece no dia, na hora que o profeta falou, e nem sempre é isso. Ô, pastor, Oi. sabe o que eu vejo também, num comentário? Tem muita gente, assim, que vive atrás de profecia, que, que Isso. em função disso, foi bem basicamente o que a Simone falou, de buscar um horóscopo ou uma coisa. A pessoa vai para um lugar que tem um pastor, alguém, um profeta que tem essa fama, justamente para tentar alguma coisa para poder consolar o coração, né? Ou até para tentar ser uma prova de que Deus tá olhando para ela, sabe? Então, a pessoa tem cristão hoje que sente a necessidade disso, que vive em função disso, que vive buscando isso. Eu conheço gente assim. Sim. Então, e aí acaba se decepcionando, porque você vai na igreja com aquele pensamento, eu quero que o profeta fale comigo, eu quero uma profecia, eu quero não sei o quê, e não acontece. É. Né? Aí acho que e começa a se entristecer. E outro ponto é como que uma pessoa vai examinar sendo que ela não conhece a palavra. Então vamos supor, se você faz uma profecia para alguém que não é cristão, que está no culto lá, e como que ela vai examinar, sabe? Então é uma linha muito fina. Tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso porque muitas pessoas se aproveitam disso, né? Se aproveitam disso. Tem casos que as pessoas até conhecem antes quem são as pessoas para poder fazer essas pesquisam antes quem são as pessoas. Tem muita gente que faz isso ainda, né? Com Então, certeza. toma muito cuidado. Eu acho que a gente não tem que ir no culto para atrás de uma profecia. Ela vem até você. Isso. Isso aí, muito bom, Pedrão. Na verdade, vamos supor, vamos pensar assim, friamente nesse caso, quando uma pessoa está ministrando no altar, vocês concordam que já é uma palavra profetizada a vocês? Porque a gente acha que profecia é só aquela que diz, assim diz o Senhor, o cara rodopia 3 vezes, ora em línguas e solta a profecia. Não é só isso, gente. Isso pode acontecer, não estou discriminando.
Isso já aconteceu comigo, pessoas que fizeram, oraram dessa maneira em línguas e depois trouxeram revelações ao meu coração. Pode acontecer isso, mas muitas vezes Deus está falando com você e está esperando uma profecia, né? Eu conheço pessoas que frequentavam várias igrejas atrás de profecias para a vida delas. E vocês vão achar, gente, né? Tem igreja de A a Z. Você tem igreja que profetiza todo culto tem profecia. Agora, a gente tem que examinar para ver se aquilo é de Deus ou não é de Deus para nós, né? Porque senão torna igual a Simone falou, né? Aí vira um horóscopo, mas não o do mundo, um horóscopo gospel. E aí, toma cuidado. Fala, Nani. Tem que abrir o microfone. É, Ô, pastor, pelo que eu estou entendendo, né, pela minha forma de entender, aí vem de contra a natureza humana, né? A pessoa, pela natureza humana, a pessoa espera a cada minuto que apareça alguém físico que faça a profecia. Juntando o que você está falando, o que o Pedro acabou de falar, é a falta de interpretação da Bíblia. Porque na sim, Bíblia está tudo que a gente precisa, né? sim, Toda profecia real está na Bíblia. Não precisa de sim. alguém vir e falar assim, ó, eu sou o profeta, não sei do que dos anjos, eu vim aqui profetizar. Não, né? Se a pessoa se preocupasse em ler a Bíblia, e isso é natureza humana, eu falo por mim também, eu não estou esperando um profeta, mas talvez falte mais leitura e melhor interpretação da Bíblia. Porque Legal, ali isso aí. está tudo que a gente está precisando. Está tudo que vai acontecer, tudo que aconteceu, e está tudo escrito ali pela palavra de Deus. Isso aí. Né? Certinho, Nani, é isso aí. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar correndo atrás disso, né? Mas tem coisas que, assim, Deus quer falar especificamente ao nosso coração. Ontem conversei com uma pessoa à tarde e ele ficou 29 dias internados com Covid entubado. E ele falou que antes de ir de pegar o Covid e ter uma internação, ele foi fazer uma visita para uma pessoa. E aí um senhor falou, ó, tem alguém aqui na sala que vai passar 30 dias por uma situação bem difícil, mas Deus está dizendo que ele não vai morrer. E aí depois que esse cara, ele ficou em coma, gente, ele não ficou entubado, fica em coma. Ele falou, pastor, passava coisa na minha cabeça que tinha hora que era real e tinha hora que era sonho, foi muito doido o negócio. Só que com 29 dias de internação do Covid, no 30º dia ele saiu. E ele lembrou dessa profecia que Deus havia falado, né? Ele não morreu, ele está aqui ainda entre nós, mas era algo específico ao coração dele. E ele falou que quando ele ouviu essa palavra, o coração dele foi queimado, assim, ele queimou no coração dele isso aí. Então era específico para ele, tá bom? Então legal. Então vamos aí continuar para a gente concluir a aula de hoje. Em 2 Timóteo 1,6, Paulo recomendou aos discípulos: reavives o dom que há em ti. Por que reavivar o dom que há em nós, gente? Qual que é a tendência humana quando a gente recebe alguma coisa da parte de Deus ou qualquer outra coisa, né? A tendência nossa é esfriar, né? Um exemplo clássico disso, vamos supor, eu gosto de usar essa expressão, né? Esse exemplo, porque faz parte do nosso cotidiano. O primeiro deles é essa dieta eterna que a gente vive, né? Não posso comer isso, não quero comer aquilo, para que eu possa ter um corpo melhor, uma saúde melhor. E quando a gente começa uma dieta, a gente está forte, não é assim? E o tempo passa, o que acontece? A gente começa a ceder em algumas coisas e acaba, às vezes, descambando. Né? No exercício físico, a mesma coisa. A gente começa bem, fala, não, esse ano eu vou fazer, eu vou acontecer, já vai lá, já faz a matrícula na academia, já paga até o plano anual, aí passa o primeiro mês, beleza, segundo mês já vai murchando, o terceiro mês ele desanima. Direto, hein, pastor? Oi? Indireto, hein? É comigo também, Não vou Pedrão. contar minha vida pra você, mas não. Eu tô assim esse ano também. Eu comecei bem, depois fiquei 2 semanas sem ir na academia, né? Por quê? Vai acontecendo problema, vai acontecendo dificuldade, a gente vai deixando
as coisas da vida que é mais urgente e vai deixando de lado isso, né? Vamos pôr no casamento também, né? A gente começa o casamento com amor ao cônjuge, né? Abre a porta do carro, manda chocolate no emprego, né, Ana Rosa? Pois é, seu Zé. E aí o tempo vai passando, o que que vai acontecendo? A gente vai se esfriando. E na comunhão com Deus também é a mesma coisa que acontece. Todos nós aqui, irmãos, todos nós, sem exceção nenhuma, todos nós recebemos dons espirituais do Senhor, todos nós. Talvez você não saiba ainda qual é o seu, mas você recebeu. E o que que a gente tem que fazer? Reavivar esse dom que há em nós. Então vamos supor, muitas vezes Deus já me usou para trazer profecias a algumas pessoas, várias vezes, né? Em sonho, né? Algumas vezes eu sonhei, eu falava com a pessoa que eu tinha sonhado, e algumas coisas aconteciam, né? Outras, às vezes, é a voz do nosso coração. Mas como que eu reavivo esse dom que há em mim? Como que vocês acham que eu reavivo o dom? Jogando videogame, maratonando série da Netflix. Pastor, Oi. Samuel, Fala, pastor. pensando naquilo que o Pedro falou, né, que todo mundo comentou aí, realmente é uma linha tênue entre a profecia, o que acontece e o que não acontece mais. É muito difícil você falar que não há profecias mais. Você estaria talvez limitando a Deus, né? Deus é poderoso para fazer. Eu costumo dizer que ele faz o que quer, como quer, a hora que ele quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Porque ele é Deus. Então, ele pode usar, assim, uma pessoa. E tem a questão também do discernimento, né? Que também foi falado aí. Também foi falado sobre isso. Tudo é temperança, né? Tudo é meio termo. A gente tem que ter temperança em tudo. Sim. Não podemos dizer que não tem mais e também não podemos também ser exacerbado ao ponto de viver só disso, né? Nós temos que viver da palavra. E, então, a gente precisa, sim, tomar cuidado para não, que nem que o senhor falou, extinguir o Espírito Santo, apagar. Quando a gente fala, talvez a gente fala assim que não há mais, a gente possa estar limitando o agir do Espírito, né? E agora, entrando nesse tema de reavivar, tá ligado todo o tempo em Deus, né? Lendo a Bíblia, orando, tá em sintonia com Ele. E aí a gente está fazendo reciclagens, né, diárias com Deus, né? A gente tem que estar sempre buscando esse renovo todos os dias. Assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, acho que a nossa intimidade, relacionamento com Deus deve ser renovado todos os dias, né? Às vezes, quando a gente passa 1 ou 2 dias sem ler a Bíblia, até uma semana, a gente fala assim, eu desanimei, eu nem vou ler mais. Não, tem que ler, tem que ir para lá. É independente se ficou 2 dias, 3 dias, uma semana sem ler a Bíblia, sem orar, volta a orar, volta a ler a Bíblia, que isso vai reavivar dentro de nós, né? Eu acredito assim. É verdade. E isso aí, Samuel, pastor, é uma luta diária, gente. O Mateus, ontem, nosso jovem lá, trouxe uma palavra muito legal, né, sobre isso. Porque dentro de nós existe essa batalha entre a carne e o espírito. Então, se eu cedo a carne, automaticamente eu vou estar apagando alguém dentro do meu coração, né? O Samuel pregou isso na terça-feira e o Mateus pregou ontem no culto dos jovens sobre praticamente o mesmo tema. Então, se eu alimento mais a minha carne, eu estou fazendo o que com o meu espírito? Eu estou deixando ele desnutrido. Se eu alimento mais o espírito, eu estou trazendo um reavivamento no meu coração, uma transformação, e a minha carne eu estou desnutrindo ela. Deu para entender, gente? Esses dois, como que eu posso dizer? Essas duas forças atuam em nós. A força carnal e a força espiritual. Agora, o que vai nos manter em pé, tanto para um quanto para outro, é o alimento que a gente dá a ela, né? Então, a gente sabe que se a gente não comer todos os dias, o que vai acontecer com o nosso corpo? Ele não vai ter mais energia, né? Não vai dar mais força para a gente fazer as coisas, né? Então, a gente precisa alimentar para que a gente tenha energia para andar, para falar, para pensar e assim por diante, né? O nosso corpo precisa de vitaminas, de sais minerais e tantas outras coisas para que essa locomotiva funcione.
Com Deus é a mesma coisa. Se a gente não alimentar, vai enfraquecer, né? E, gente, não precisa de muito tempo, como o Samuel falou. Às vezes, uma semana, 2, na terceira, você fala, você quer saber? Eu já não vou mais nem pegar mais a Bíblia, né? Ou pega da sono, você já dorme, não consegue ler, não consegue fazer nada. Então, a gente tem que reavivar o dom do Espírito que há dentro de cada um de nós, tá? O que vocês estão fazendo aqui hoje de manhã, e eu também, é reavivando o dom de Deus que há em nós. Né? Aqui você está sendo... Os meus passarinhos estão querendo pregar aqui também, gente. Só Jesus Cristo na causa, né, dona Ana Rosa? O que eu estou fazendo aqui faz parte, né? Então, o que a gente está fazendo agora de manhã? Reavivando. Vocês estão ouvindo a palavra, estão sendo tocados pela palavra. Então, que durante o dia, busque mais. Né? Tem um tempinho, eu não estou falando que você não pode assistir televisão, não pode brincar de videogame, não pode passear, pode fazer isso. Só que tem equilíbrio das coisas, né? Como o pastor Samuel falou da temperança. Seja equilibrado. Né? Precisa ficar 3 horas, 4 horas fazendo uma coisa, às vezes que está perdendo tempo. Divide. Eu quero dedicar meia hora numa leitura, meia hora na oração, eu quero assistir um jogo de futebol, 90 minutos, eu quero passear com os meus filhos, eu quero tomar sorvete com a minha esposa. Equilibra as coisas, porque senão... Né, a Ana sempre fala isso, sobre a questão do equilíbrio, né? E minha mãe dizia assim, que tudo que é demais sobra. Não é assim que os antigos falavam? Ela fala, tudo que é demais sobra. Né? Quando a gente era moleque, fazia aquele pratão, não vai aguentar comer. Não, vai aguentar. Não aguentava. Tudo que é demais, sobra. Cuidado com isso, tá bom? Alguém quer falar? Quer falar, meu amor? Não? Todo ser que respira louve ao Senhor? Amém. Então, vamos lá. Você está falando dos passarinhos, né? Vamos lá, então. Vamos para os 2 últimos comentários aí de Billy Graham, para a gente terminar a aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode parar, a gente fala aqui, ou comentário, a gente está à disposição. Na letra A aí, do comentário do Billy Graham. Quando não alimentamos nossa alma com a palavra e não oramos, o fogo do Espírito fica abafado e a nossa alma fica adormecida. Olha o que esse grande homem, né, que foi um dos maiores evangelistas do século XXI, falou. Ele disse que quando nós não lemos a palavra, quando nós não oramos, de uma certa forma a gente está abafando ou, assim, amortecendo a nossa vida com relação ao Espírito Santo de Deus. Tá? Então, o Espírito está aqui. Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de ler a palavra, eu estou abafando, ou seja, eu estou deixando ele mais enfraquecido dentro do meu coração. Tá bom? Ele diz também, porque esses são os caminhos que Deus usa para fornecer o combustível e manter acesa a chama do Espírito em nós. Então, eu quero incentivar, começando de mim, né, e a vocês também, separe tempo durante o seu dia. Separe um tempo. Separe, sei lá, primeiro 15 minutos, depois 20 minutos, depois meia hora, mas comece a exercitar isso. A fé cristã também é comparada ao exercício físico, né? É exercitar. E de uma certa forma, quando você começa a exercitar, isso vai fazer falta na sua vida. Vocês concordam comigo? Então, vamos supor, quando eu fiquei essas 2 semanas sem atividade física, eu senti falta. O corpo sentiu falta. Então, que a gente tenha saudade, irmãos, de orar, que a gente tenha saudade de ler a palavra. Sinta falta. Eu quero estar na presença de Deus hoje à tarde, eu quero colocar um louvor, eu quero ouvir, eu quero ter uma parte de adoração hoje no meu dia. Eu sei, gente, que a vida de todos vocês são corridas, a maioria. Mas separe tempo, né? Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? O mal do nosso século é a ansiedade, né? A gente quer fazer tudo no tempo nosso, do jeito nosso, e a gente esquece que Deus está trabalhando em favor das nossas vidas. Essa semana eu e a Ana passamos por uma experiência, né? Não vou comentar aqui, porque não vai dar tempo, mas a gente passou numa experiência bem, bem propícia aqui para o momento, né? De que Deus, Ele cuida de nós. A gente não precisa ficar aflito.
Ah, agora é o fim. Não é o fim. Às vezes é o começo de algo que Deus quer fazer maior na sua vida. Né? Esse irmão que contou ontem para mim os 29 dias de internação, não era o fim. Era o começo de uma nova obra que Deus queria fazer na vida dele. Porque ele falou, pastor, depois disso eu comecei a dar mais atenção às coisas espirituais da minha vida. Aí eu falei, sabe o que para ele? Eu falei, irmão, graças a Deus que ele fez isso. Porque Deus disciplina e corrige a quem ele ama. Deus, ele é maior, o amor dele é maior do que um pai e uma mãe têm por nós. Maior, gente, infinitamente maior. Então, às vezes, ele quer que você tenha comunhão com ele, e ele permite acontecer algumas coisas, né? Uma enfermidade, uma luta financeira, um problema familiar, para que você possa estar mais ali na presença dele e não deixar que esse Espírito Santo seja apagado dentro do seu coração, tá? Lembra do que, eu acho que entra aqui nessa palavra, que ele fala a uma igreja, não vou lembrar agora qual que é a igreja, não sei se é de Sardes, ele falou assim, você não é nem frio, nem quente, você é morno, estou ao ponto de vomitar você. Então, cuidado, né? Às vezes você está sendo morno, e Deus não quer o morno. Ou você seja quente ou você seja frio, mas seja alguma coisa, tá bom? Vamos lá, vamos terminar aqui, ó. Quando pecamos intencionalmente, ou seja, eu estou sabendo que eu estou pecando, de forma intencional, eu estou abafando o espírito. É como jogar água ou terra sobre ele, ou sufocá-lo com um cobertor. Eu não sei quem já viu isso, né? Mas muita gente, às vezes, vai apagar um fogo jogando um cobertor, porque você abafa e o fogo, ele abafa, ele perde ali o oxigênio, ele acaba apagando o fogo, né? Eu tive uma vizinha em Rio Claro que o pai dela, ela pegou fogo no corpo dela, ele conseguiu jogar um cobertor e diminuiu os danos que o fogo trouxe na vida dela. A Ana colocou aqui, a igreja de Laodiceia. Obrigado, amor. Críticas, ato de rebaixarmos o trabalho dos outros, palavras depreciativas sufocam a ação do Espírito Santo em nós, né? Então, quando a gente fica criticando muito as pessoas, né? Criticando o trabalho dos outros, palavras que estão depreciando ao outro, né? Ah, você não é capaz, você não é bom nisso. Estou depreciando a pessoa. Eu estou apagando o espírito em mim quando eu deprecio o outro. Olha que sério isso. Então, cuidado. Muitas vezes o Espírito Santo pode estar agindo em pessoas e situações muito diferentes das que você está acostumado a ver. E aí entra no que o pastor Samuel falou, né? Deus não está preso a métodos, portanto, deixe que Deus seja Deus onde ele quer ser Deus. Então, Deus não está preso a um método. Ah, se você fizer assim, assim, assados. Não, Deus não está preso nisso. Ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer, ele usa o método que ele quer para fazer aquilo que ele deseja nas nossas vidas, né? Um exemplo claro disso é quando Jesus vai curar um cego e ele usa um método totalmente doido. Ele cospe no chão, faz uma lama ali com a terra e o cuspe e coloca nos olhos das pessoas. Como que você vai falar, meu, que método doido para curar um cego, né? Mas ele usa o jeito que ele quer. Ele foi curar 10 leprosos, ele falou assim, ó, vocês 10 leprosos, vocês vão até o sacerdote, vão se apresentar ao sacerdote. Só falou isso. Diz que enquanto esses 10 leprosos estavam no caminho, eles foram curados. Ele usa o método que ele quer, né? E várias outras coisas, né? A gente, quando, não sei se era o profeta Elias, que foi deixar uma água potável, ele falou para jogar sal sobre a água e a água ficou potável, né? Era águas amargas, e ele transformou em águas doces, que era para beber. Então ele usa o método que ele quer, da maneira que ele quer, porque ele é Deus. E por último, a incredulidade também apaga o Espírito Santo, que é o poder, que é poder, mas também é sensível. Talvez o pior pecado, né, que a gente apague o Espírito Santo é incredulidade. Ou seja, não acreditar naquilo que Deus pode fazer. A nação de Israel viveu 40 anos no deserto de forma incrédula.
Deus fazia, aí eles andavam mais um pouquinho, começavam a murmurar e a reclamar. Deus fazia de novo. Aí passava um tempo, começavam a reclamar e murmurar de novo, né? Uma certa feita ele falou: Moisés, eu vou levar esse povo para a terra prometida, mas o meu espírito, a minha presença não vai mais junto com vocês, porque vocês são um povo de dura serviço. Sabe o que estava querendo dizer? Vocês são incrédulos. Lembra quando Caleb e Josué voltaram com o relatório dos 12 espias ali? 10 disseram: não, a terra é boa, mas não é para nós aquilo ali, não. É uma terra de gigante, não vai dar certo esse negócio. E Caleb e Josué falaram o quê? Não, vai dar certo. Eles não apagaram o espírito. Ele falou: vai dar certo, porque foi Deus que prometeu. Então, que nós possamos crer, que nós possamos ter fé na palavra, né, naquilo que Deus tem falado aos nossos corações e viver de forma, assim, confiante naquilo que Deus tem falado a cada um de nós. Se a profecia não vier, leia a Bíblia que Deus vai falar com você. Tá bom? A Bíblia é a maior profecia que nós temos nas nossas mãos. Quer saber do futuro? Não precisa pegar o horóscopo de segunda-feira. Abra a palavra do Senhor. Fala: Deus, fala comigo através da sua palavra. E Ele vai falar. Ele vai mostrar o caminho e a verdade para você. Tá bom? A gente tem deixa eu ver quantos minutinhos aqui. Pastor, 5 minutinhos, vamos lá. Pois não. eu fiquei, não com dúvida, pode ficar para a próxima, a respeito de, no começo, o pastor falou de uma das, não blasfêmias, mas a gente procurar não se indignar, perdão e etc. e tal. Sim. Mas eu acho, a própria ação de Jesus lá, quando não é covil de ladrões e Sim. derrubou, foi uma indignação, que ele ficou indignado com aquilo, eu imagino, tá? Sim. Deus me perdoe se eu estiver falando errado. Ele ficou indignado e ele tomou uma atitude. Sim. Uma atitude santa de Deus, né? Então, a gente, como não se indignar em tudo que a gente vê ultimamente? Então, será que a gente se indignar e tomar uma atitude adequada com essa indignação e não ficar amargando ela? Pode ficar para a próxima lição. Não, acho que você já respondeu com a sua própria pergunta. Jesus ficou indignado, mas do lado de corrigir uma ação que o homem estava fazendo contra Deus. Você está corretíssima. Então, vamos supor, a gente vê a sociedade, eu posso ficar indignado. Né? Não entra nessa questão da indignação, tá? Deu para entender? Então, vamos supor, a gente vê esse sistema maligno que está acontecendo aqui ao nosso redor. A gente pode ficar indignado, porque é justo que a gente está se indignando. Romanos 12:2 fala: e não vos conformeis com esse século. Então, eu tenho que ficar indignado, sim. Pois não, Pedro? Eu acho que ela quis dizer também em relação à injustiça, né? Quando a gente pega injustiça, assim, na vida social, uma morte, por exemplo, de alguém inocente, você fica indignado, você fica bravo, né? Mas eu acho assim, não é indignado com uma outra pessoa, às vezes por ter motivo banal, né? Motivo assim. Sim. Mas você vê, por exemplo, um pastor ensinando uma heresia, né, ou fazendo uma coisa errada para alguém, ou alguém assim, líder, né? Você vai ficar indignado contra ele. Você pode até chegar para ele e falar aquilo que tá falando, mas sem talvez entrar na mão, sei lá, sabe, assim, baixar o ponto de brigar e falar coisas pesadas, né? Eu acho que indignar, assim, sobre algo social, eu acho que faz parte, né? Faz parte do cristianismo, é isso aí. Entendi, Beleza. sem deixar a ira tomar conta, indignar, mas manter, vamos dizer isso, assim, a calma, exatamente, a serenidade, que é o que Deus... Mas a gente tem que, no sentido certo, né? Não aceitar essas injustiças e tudo que a gente vê contra a palavra de Deus. É se posicionar, tá bom? Gente, temos 2 minutinhos, vou orar por vocês aqui. E quero convidar vocês a estarem à noite também com a gente. Nós teremos a apresentação de alguns novos membros e também a apresentação do Samuel como pastor local ali da nossa igreja também, tá bom? Senhor, obrigado por essa aula, obrigado pelos comentários, pelo aprendizado bíblico que tivemos hoje de manhã e pela participação de todos os irmãos que aqui estão, Pai. Que o Senhor dê um domingo de paz, de esperança e de alegria a cada um de nós. E nos leve também à noite à igreja para que possamos continuar a comunhão com os irmãos e com a presença do Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Gente, Deus abençoe, vai cair aqui a ligação. Tenha um bom domingo e que Deus esteja presente aí na vida de cada um de vocês, viu? Fiquei muito feliz com a Tchau. participação de todos. Tchau, tchau. Tchau. Bom domingo, Amém a todos gente. nós. Tchau. Deus Tchau. abençoe. Tchau, tchau. Beijo.